chegada aqui no canal, trazendo mais um vídeo pra vocês. Vocês estão empolgados, rapaziada. E o vídeo hoje é ano 4, 5 coroas. Então, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Esse cara é muito burro. Muito bom. Já volto, rapaziada. Do anúncio. Então bora aqui trazer essa coroa. Vamos ver. Com esses caras. Acho que vai ser até aqui fácil. Não.
Thank you.
Ele fica baseando
Foi, Bocó que fez isso comigo. Oxi, como assim a gente passou? Vamos lá. Igual na outra partida, sério. Porque vai ter uma grande amizade pra nada. Joguinho de não serve. Serve, pode falar. Vai todo mundo contra. Os amiguinhos estão contra mim. Agora eu não perco eles. Isso aí tá sendo uma merda. Porque você sempre se estressa por causa dessa bosta. Olha. Esse cocô aí pegou. Presta atenção, homem feito idiota. Devendo daí, de gracinha. Eu vou começar a tomar começo de raiva.
esse mundo.